Mais saúde. Oferecimento. Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis, no showroom mais completo de toda a região. Doutora Caroline Melo, oftalmologia, plástica ocular e retina, referência em pálpebras, com especialidade em blefaroplastia. Doutora Meline Toffoli, osteopata e reprogramadora mental para melhorar a sua saúde física, emocional e financeira. Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde. Hoje eu vou conversar com o Dr. Rafael Molina. Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Dr. Rafael é cirurgião plástico, então hoje a gente tem muita coisa para esclarecer aqui, muitas dúvidas, né? Bem-vindo, Rafael. Eu que agradeço o convite. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua especialização, da sua profissão. Certo. A minha profissão é cirurgião plástico, né? Tenho a formação como médico a princípio, depois nós passamos por uma residência de cirurgia geral e, por fim, a especialização em cirurgia plástica. A escolha da profissão da cirurgia plástica foi justamente por essa magia, essa alegria que a gente consegue, né? Até que a gente fala assim, retomar o que o paciente já tinha antes e a gente, através da cirurgia plástica, consegue, né, devolver aquela alegria, aquela autoestima. E isso sempre me encantou, desde o começo. Bom, eu tenho um monte de dúvida. Vamos lá. Eu vou começar a falar aqui com você sobre prótese, né, de silicone, que eu acho que é a cirurgia que você mais faz, ou não? Sim, é uma das cirurgias, na verdade, né? Hoje a gente sabe que a colocação de prótese de silicone mamária se não é a mais realizada, é uma das mais realizadas hoje, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. E é uma cirurgia que a gente fala assim, que muda radicalmente, né? A mulher, principalmente aquela que não tem nenhum volume mamário, a hora que termina a cirurgia já sai, né? Que a gente fala aquele volume, e a primeira sensação que a gente oferece para a paciente é justamente colocar as mãos em cima dos seios e ela já fica toda maravilhada, né? É uma cirurgia muito gratificante, igual eu mencionei. E hoje em dia, assim, as tecnologias, né, que a gente utiliza, principalmente a tecnologia envolvendo a prótese, a gente fala que ela já está na 6ª evolução. Então, assim, teve todo o estudo, teve toda a preparação, lógico, teve algumas coisas que aconteceram, né, durante o caminho, que fizeram com que as fábricas, né, as produtoras de silicone, cada vez mais se especializassem, né, e cada vez mais a segurança para a gente, cirurgião, e para o paciente também. Sim, né? E me fala uma coisa, a gente sabe que também está tendo um movimento de retirar as próteses. Sim. É moda, porque lá atrás, né, não muito distante, mas eram seios com mais volume, e agora o que eu sinto é que tá tudo, né, pro mais natural possível. Isso a gente sempre fala, é uma evolução e é um ciclo. Antes a mulher queria, assim, aquele volume grande, né, aquele formato bem grande mesmo de mama. Hoje a gente sabe que a primeira vontade da paciente, e a maioria, é um volume menor. A gente fala um volume mais natural. Mais natural, elas querem o mais natural possível, né? E particularmente isso me agrada mais. Tá. Eu gosto mais do natural mesmo, né? De um colo marcado, mas que fique natural, nada de exagero. Tá? O que você mencionou, a questão do explante, né? Que a gente fala que é a retirada do implante mamário, isso teve sim, né? Um movimento aí bem grande, relacionado principalmente uma alteração que a gente teve, né, durante um período aí com algumas marcas de silicone,
Por isso que eu falei que as empresas sempre buscam cada vez mais melhorias, né? Então teve sim um período que em algumas marcas de silicone houve algumas alterações, né? E as pacientes elas tiveram alterações tanto nas imagens, né, de ultrassom, quanto fisicamente mesmo. Sentia alteração na palpação e algumas dores. E aí quando a gente retirava algumas próteses, a cápsula, né, que a gente fala que forma em volta da prótese, vinha um pouquinho doente, alterada. E aí a gente mandava para exame e vinha alteração mesmo, tá? Só que a grande maioria, quando a gente retirava, não tinha nada, estava completamente normal. Saudável. Eu falo até pela questão mesmo daquilo não condizer mais com a vida que a paciente está levando, porque às vezes lá atrás fazia muito sentido ter o silicone e aí depois de repente, olha, eu não quero mais, eu quero ficar com o peito menor, enfim. Isso a faz gente sentido isso? Faz muito sentido, principalmente a gente fala, né, no dia a dia da mulher, né, isso sem dúvida alguma tem interferência. A questão também de maternidade, porque a gente sabe que a maternidade tem um ganho de peso, tem um aumento de volume mamário. Então, uma das coisas que eu até comento com as pacientes quando elas me procuram é assim: você já quer engravidar agora, nesse período? Então, espere, né? Vê como vai ficar a sua mama. Se você gosta daquele volume que fica, porque às vezes cresce um pouquinho mais, aí sim, aí quando voltar, acabar o período de amamentação, aí a gente pensa no tamanho da prótese que você vai colocar. Ainda falando sobre isso, mas para um outro olhar. Certo. Sobre o câncer de mama. Você faz a reconstrução, a reconstrução de mama, né? Pós-mastectomia que a gente fala. Isso, exatamente. No serviço onde eu realizei a minha residência, né, a minha especialização, a gente realizava bastante esse tipo de cirurgia, né? Até porque, assim, envolve uma equipe multidisciplinar. Então, isso, quando a gente acaba voltando, mais assim, que a gente fala para o interior, não tem, na grande, né, metrópole, que não tem aquela equipe multidisciplinar, então a gente fica um pouco restrito, né? Mas durante a residência da especialização, eu realizei. Hoje em dia, eu não faço mais. Você não faz mais? Não faço mais essa parte de reconstrução. E me conta uma coisa, por que você optou pela cirurgia plástica? Legal. Essa é uma pergunta que acaba sempre acontecendo, sempre me questionando. A cirurgia plástica, como eu sempre vi assim, pela beleza dela, né, da capacidade da gente conseguir mudar, né, até assim, retomar a autoestima da paciente. E uma outra parte da cirurgia plástica que acaba não sendo tanto falado é da parte reconstrutiva, né? Igual você tinha mencionado anteriormente da parte de reconstrução mamária. A parte reconstrutiva também a gente pode estar falando sobre queimados, né? Que é uma parte assim que a cirurgia plástica aborda bastante, tá bom? E a parte de câncer de pele, que o cirurgião plástico também ele atua intimamente nessa questão, justamente realizando toda a cirurgia de câncer de pele para não ter nenhum problema futuramente, né? E a gente sabe que na nossa região, como a incidência é bem grande de calor e muito quente, então a incidência de câncer também é bem elevada. E a cirurgia plástica, ela vem, né, nesse ponto também. Além da parte estética, a gente tem essa parte de reconstrutora que a gente fala. Não é só... Gente, cirurgia plástica não é só estética. Não é só uma questão, eu não tô bem, então não tô contente com isso que eu tô vendo, ou é a mama, ou seja, barriguinha, ou um nariz, orelha, não é só isso. É uma questão também de saúde, Com certeza. Você falou agora do câncer de pele, que realmente faz muita diferença, né?
E o mês de outubro a gente fala, né, de mama, e agora em dezembro, né, a gente vai falar da parte de câncer de pele. Câncer de pele. Então, sempre envolvido com todos esses assuntos. E eu queria aproveitar, existe alguma coisa, alguma alteração na pele, alguma coisa que chame atenção e para que essa pessoa procure? Sim. A principal alteração que a gente orienta a ter um pouquinho mais de atenção são pintas, né, manchas novas que apareçam assim com coloração já diferente, né, não somente uma cor. Então aquela pinta que apareceu recente, mais de uma cor que tem um aspecto diferente, né, uma textura que a gente fala diferente, é sempre aquele alerta que a gente fala para tomar cuidado, né, procurar tanto o cirurgião plástico quanto o dermatologista, para a gente ter um acompanhamento aí e saber se é um câncer de pele ou se é só uma mancha de sol, né, que a gente fala também pode acontecer. Gente, eu vou chamar um intervalinho, rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Você já viu um laboratório de manipulação? Vamos lá conhecer? Aqui é possível ver todos os medicamentos sendo manipulados e com total segurança, garantindo a qualidade de cada fórmula. Afinal, cada medicamento é feito exclusivamente para cada paciente. Os medicamentos passam pelo controle de qualidade e os laboratórios terceirizados fazem análises para assegurar a alta qualidade dos medicamentos que você e sua família usarão. Farmácia Alquimia, presente há mais de 26 anos na cidade de Lins e região, atendendo toda a sua família, inclusive os seus pets. Bom, a gente já está de volta. E aí eu queria também perguntar para você, que eu acho que é uma dúvida da maioria, a recuperação está cada vez mais rápida, a cirurgia hoje, como a gente sabe que a tecnologia está muito grande, então realmente a recuperação é rápida, é uma coisa mais tranquila. Sim, hoje com as técnicas que a gente utiliza, né, lembrando que não são técnicas novas, são técnicas aprimoradas, né, que já foram descobertas há muito tempo, mas hoje a gente faz uma melhoria justamente para ter esse pós-operatório cada vez mais rápido, que a gente fala, em que a paciente fique mais confortável e o principal, que fique o quanto menos no ambiente hospitalar, né? Até pela questão assim da comodidade da residência do paciente, a tranquilidade, né, para não ficar naquele ambiente hospitalar. Então, o ideal é a gente operar e quanto antes já liberar para casa. Sim. E a cirurgia hoje ficou mais acessível, mais viável? Isso a gente sempre tem que lembrar o quê? A partir do momento que a gente utiliza novas tecnologias, né, então a gente tem que lembrar que tem um custo, tanto para o cirurgião, para toda a equipe, assim como também para o paciente, né? Lógico, a gente tem a possibilidade, né, do paciente conseguir ter um acesso, né, mais fácil a algumas cirurgias, mas a partir do momento que a gente utiliza, né, a gente indica essa tecnologia, acaba onerando um pouquinho sim, tá, a cirurgia. Mas isso lembrando sempre que é para cada vez mais melhorar o resultado da cirurgia. Então a gente sempre tem que deixar bem claro isso. E me conta uma coisa. Sim. Homem pode ter também o câncer de mama? Sim, essa é uma alteração que o homem também está predisposto a ter, justamente porque tem a glândula mamária. Então, o homem ele pode ter aquele volume mamário um pouquinho aumentado, e aí por algumas questões hormonais, desequilíbrio a princípio, ele pode também desenvolver o câncer de mama. Então, assim como a mulher, qualquer alteração que o homem, né, o paciente sinta, né, o ideal é sempre procurar a avaliação médica, justamente para a gente ver se tem ou não mesmo essa alteração que levanta suspeita para câncer de mama. E
tem uma outra questão que eu já vi algumas mulheres relatarem, que tem a glândula mamária aqui embaixo. Isso. E aí fica uma parte aqui mais gordinha, mais assim, e que incomoda muito, que algumas mulheres inclusive tiram. Sim, isso daí na verdade é da estrutura, né, da formação da mulher e do homem. Por isso que a gente fala que tem uma linha aqui, na verdade, desde a axila até a região aqui abdominal, que é da linha mamária. Então pode sim ter até glândula mamária completa na região da axila, um pouquinho abaixo da mama já que a mulher tem, ou somente aqueles mamilos que a gente fala, que pode ter também. Tá? Olha só. Quando for o caso de ter uma mama acessória que a gente fala, aí sim tem a indicação de retirar, porque dependendo da mulher e da mama, né, axilar que tiver ali, ela pode até no período também menstrual ou período que estiver amamentando, chegar a aumentar o volume e ter dor também, assim como a própria mama dela. Então isso dá para retirar? Sim, dá para retirar, com certeza. Sim, e é uma cirurgia mais simples do que prótese e tal? Ou sim, é uma cirurgia, dependendo do tamanho, né, o volume que a gente fala, dá para fazer até com anestesia local. É bem tranquila, dá para retirar sim. Então. É uma cirurgia bem tranquila. E você atende aqui em Lins? Você está com um consultório aqui? Sim. Agora em outubro, está fazendo 1 ano, né, que eu e a minha esposa, que é pediatra também, retornamos. E eu montei o consultório, hoje eu estou com o consultório ali na Clínica Shinobu, que é próximo do hospital da Unimed. Eu fui muito bem acolhido, né, o retorno aqui para a cidade de Lins, então eu fico muito feliz com isso. E me fala uma outra coisa. As mulheres a gente sabe, né, que existe a vaidade feminina, mas e os homens? Você faz muita, eles estão procurando mais a cirurgia plástica, você faz. Que tipo de cirurgia é mais procurada e o que você faz? Sim, isso hoje em dia está cada vez mais comum, né? Justamente até por um pouco de preconceito antigamente, né? Que homem falava que isso é só coisa de mulher. Exatamente. E que não procurava. Mas hoje está totalmente ao contrário. Tenho muitos pacientes homens que procuram, tá? E as cirurgias que são mais procuradas e que eu mais realizo são a ginecomastia, que é aquele aumento da glândula mesmo, do aumento da mama do homem, a própria lipoaspiração e a lipoescultura abdominal, que a gente sabe, homem, apesar de ter a massa muscular um pouquinho mais avantajada, né, um pouquinho mais volumosa, mesmo indo na academia, ainda alguns homens se sentem incomodados com aquela pochetinha. Então, o procedimento é a lipoaspiração, com a lipoescultura que a gente fala, então consegue desenhar bem. No homem a gente deixa um pouco mais quadrado, não a cintura tanto igual da mulher. Entendi. E os gominhos, que hoje em dia a gente já consegue. E os gominhos consegue com a lipo fazer os gominhos? Sim, hoje a gente tem a técnica cirúrgica e com a tecnologia em que a gente faz a lipoaspiração, pega toda aquela gordura que a gente lipoaspirou e a gente infiltra ela próximo ali dos músculos. Então, a gente consegue sim reproduzir um pouco aquelas musculaturas, principalmente. Sim. Então, nem todo tanquinho que a gente vê por aí é de academia. Nem todo. Hoje em dia está cada vez mais comum, né? Não só na academia, mas a gente sabe que tem alguns homens ali que, se olhar bem, você fala, não foi só de academia. Não foi só academia. E Sim. as mulheres também. Sim, e lembrando que assim, as mulheres, desde que seja proporcional, né? Se a gente for pegar uma mulher bem delicada, né? Aquela cinturinha fininha, aquele braço bem delicado, eu acredito, particularmente, que não vai ficar bonito, né? Com aqueles gomos né, que a gente possa falar assim. Cada caso é um caso. Então, assim, toda cirurgia tem as suas indicações.
Falando em lipo, então a gente fala que tem uma lipo que a gente pode dizer convencional, a tradicional, em que é aquela cinturada, né, deixar a barriga mais retinha. A lipoescultura, quando a gente já consegue identificar que a paciente já tem um porte mais atlético, a gente consegue desenhar mais as curvas, né, principalmente da parte muscular. Então, conforme o paciente e as indicações, a gente realiza cirurgias. E é dolorida essa cirurgia? Das cirurgias relacionadas à cirurgia plástica, a lipoaspiração é a que tem um pouquinho mais de dor no pós-operatório. Mais do que a outra abdominoplastia? Isso. Mais dor? Um pouquinho mais de dor. Porque a impressão que eu não entendo, a impressão que eu tenho é que a outra é mais invasiva do que a lipo. Quando corta, né? Quando corta. Quando isso era bem... tinha essa dúvida, né? Mas a gente fala assim de todos os pacientes, quando a gente conversa no pós-operatório, mesmo fazendo assim, eu fiz só a mama ou eu fiz a mastopexia com a inclusão de prótese e depois eu fiz a lipo foi a que doeu mais. Olha só. Então, hoje, pelo menos os relatos que eu tenho das pacientes, elas falam, a lipoaspiração é a que dói mais. E tem alguma coisa, tem um pós que é necessário, por exemplo, coloquei a prótese. Tudo bem, a gente sabe que tem que usar aquele sutiã especial e tal. Sim. Mas tem, por exemplo, uma drenagem, alguma coisa que a paciente vai ter que fazer para esse resultado realmente legal ser o resultado satisfatório, né? O que ela realmente espera. É o que eu sempre costumo falar. O pós-operatório vai depender muito do paciente, né? Então, a gente fala, troca essa experiência semanalmente justamente para saber como que cada paciente está. Mas é uma peça fundamental no pós-operatório, a gente falando em relação à lipoaspiração no caso, a drenagem linfática. Esse é um pós-operatório fundamental que não pode faltar de maneira alguma. Não pode ser negligenciado de jeito nenhum. Não pode. E é o que eu sempre falo. Até a cirurgia, até brinco assim, a responsabilidade é toda minha. Depois da cirurgia, é 50-50. Sim, a gente não pode entregar tudo, né? Sim. Então, assim, eu gosto muito de conversar com o paciente, falando, qualquer dúvida, independente, se for dúvida mais boba que você possa achar, manda mensagem, liga, conversa, tira essa dúvida nas consultas antes da cirurgia, para chegar na cirurgia bem tranquila, né? E ter um pós-operatório também super tranquilo. E a alimentação? A alimentação, eu particularmente não restringo muito a alimentação. Lógico, lembrando que tem que ter uma alimentação balanceada. E o principal no pós-operatório é a hidratação. Não pode deixar de se hidratar. Água, suco, chás, é a principal orientação que a gente tem que ter no pós-operatório. 100% das pessoas que eu entrevisto aqui, gente, água é fundamental. 100%, todas as pessoas falam, desde uma esteticista até agora você, que é um cirurgião, está falando da importância da ingestão de água, que eu particularmente também, eu acho dificílimo, por mais que tomar 2 litros de água por dia. Isso daí a gente tem que ir acostumando, né? E criar o hábito. O que eu falo do hábito é sempre o quê? A garrafinha. Anda com a garrafinha pra lá e pra cá, esvaziou, enche a garrafa e fica. Se hidrate. Que com certeza, você vai ficar bem. Dr. Rafael, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço muito. A gente vai deixar o @ aqui do Dr. Rafael e o contato dele para quem quiser conhecer ou se você tem alguma dúvida, entrar em contato com ele. O Mais Saúde fica por aqui e eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Mais Saúde. Oferecimento. Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis, no showroom mais completo de toda a região.
Doutora Caroline Melo, oftalmologia, plástica ocular e retina, referência em pálpebras, com especialidade em blefaroplastia. Doutora Meline Toffoli, osteopata e reprogramadora mental para melhorar a sua saúde física, emocional e financeira.